Muito obrigado à Paula. Eu faço com as pessoas. Já estamos todas? Boa tarde. Foi por falar. Então, agradecer primeiro aos nossos convidados, a Inês, ao José e ao João, por estarem cá presentes, também as pessoas que estão cá. Em nome da Bárbara, que ela está no Brasil, mas mesmo assim ela consegue dinamizar tudo o que está acontecendo na galeria. Hoje é a primeira conversa de 6 dos arquitetos que foram também convidados para esta exposição. E agradecemos a participação da Universidade Autónoma para organizar estas conversas com os seminários que faz o João e para ele, e esperamos contar convosco nas seguintes edições. E também é justo agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Jotelar e a Hermats, e pronto, a Arcal, as cadeiras, Gonçalo, que estamos cá, todos sentados, mesmo todos, mas se calhar na próxima conseguimos estar e vamos começar. Obrigada. Muito obrigado e boa tarde a todos. Em nome do Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa, queria agradecer à Galeria Note e à Bárbara Silva, que eu sei que está no Brasil, mas está aqui. Tenho falado muito com ela. Hoje em dia as tecnologias permitem estas coisas. Por ter acolhido a nossa proposta de parceria para as conversas Ideias de Intimidade, que hoje se iniciam na presença do João Luís Carrilho da Graça e da Inês Loba, a quem eu quero agradecer desde já a disponibilidade para estarem aqui. Queria também agradecer a todos quanto contribuíram para esta iniciativa, alguns dos estudantes que me ajudaram, desde logo, por exemplo, a imprimir os cartazes, que hoje em dia estão algumas na escola, etc., e a fazer algumas das coisas que era necessário fazer, bem como a todos aqui que aqui estão presentes. Queria já agora agradecer ao professor José Manuel Fernandes estar aqui e a alguns dos meus amigos, ao arquiteto Alberto Caetano, que está aqui também, e a outras pessoas que tiveram a amabilidade de nos vir acompanhar. O espaço não é grande, isto é uma primeira experiência, mas pelos vistos, apesar de tudo, vai dando, e já que são, na verdade, a relativa pequenez do espaço também contribui para alguma intimidade, que na verdade é o tema que aqui nos traz. Estas conversas partem do desafio proposto aos participantes na exposição pela própria Bárbara Silva, que foi a curadora da exposição e de quem partiu o tema, digamos, da exposição, Ideias de Intimidade, e fala-se naquele postal que tem circulado, fala-se de uma aproximação a noções de espaço como privacidade, tranquilidade e aconchego, associadas à questão do habitat. O tema pressupõe de que forma a ideia de intimidade de cada indivíduo é interpretada pelo arquiteto e se transforma em espaço, ou seja, em arquitetura. Para isso, procuram-se abordar questões ligadas ao modo como o arquiteto entende o espaço doméstico, organiza o nosso ambiente, hábitos, valores e corpos, desvelando novas formas de nos relacionarmos com nós mesmos e uns com os outros, na intimidade da casa, equacionando um conjunto de princípios ligados à percepção da forma construída. E digo eu agora, num mundo de tantas redes digitais, em que a intimidade, enquanto qualidade do que é íntimo, do que está muito dentro, do que é por natureza privado e reservado, parece desvanecer-se no espaço coletivo virtual, o espaço arquitetónico, designadamente do doméstico, pode responder ou não, ou continuar a responder, como possibilidade redentora desta mesma intimidade. Contudo, ainda que pertinente, ou mais pertinente nos nossos dias, por aquilo que eu acabo de dizer, o tema não é de todo novo em arquitetura. Eu diria mesmo que mergulha na origem do habitat, que plasma a própria origem da arquitetura. Mas não deixa de ser igualmente verdade, e aproximando-nos mais do nosso tempo, que a intimidade ou estas questões ligadas ao espaço doméstico estiveram muito guardadas do discurso dos arquitetos a quando da eclosão da modernidade e durante o tempo da sua afirmação, mesmo sabendo-se, por exemplo, da importância
teve na origem desta inclusão, por exemplo, o rivalismo doméstico no final do século XIX, e também, já agora, sabendo de algum modo que o coletivo, o partilhado e o público constituíram mais a ordem do dia de quem queria fazer cidade e habitação para todos. Ainda assim, foram inúmeros, e hoje, quanto mais se investiga, mais se revela isso mesmo, foram inúmeros os exemplos de conciliação da intimidade com o coletivo em arquitetura durante o século passado, mesmo quando o movimento moderno fazia sentido e fazia sentir-se. O João Luís e a Inês trouxeram, ou trazem-nos duas casas, em conversa, ou mostradas ou nenhuma delas, depois logo se verá, mas a conversa é a partir da própria exposição e daquilo que apresentam na própria exposição, e está agora na hora de nos contarem o que querem contar a todos nós que estamos aqui presentes. Agradeço uma vez mais a presença de ambos e passaria a palavra ao João Luís. Passa ao João Luís, que é o mais novo, por exemplo. Será que se pode fechar as luzes? A pessoa chega a esta idade e começa a ser. Tem umas setas. Sim, tem uma seta em cima, duas, tem seta em cima e a última no fundo. Ouve-se bem aí atrás, ou não? Consegue-se ouvir? Ouve? Bem? Agora sim. Está-se a ouvir? Eles falam mais. Ora bem, se conseguem-se fechar as luzes. Está a Laura a tentar Está bem, fechar. obrigado. Desculpa. Para chegar ao lado. Que é para se verem melhor as imagens. E vocês não conseguem é ver as imagens. Se vocês cá para lá um bocadinho O ecrã. o ecrã e mas depois Mas alterar para a ali. projeção. Mas não sei, está. Puxar o ecrã lateral? Sim, 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 sim. Mas tem que puxar também o projetor. Pois. Está bom? Está bom? Agora o projetor é Ligeiramente mais para para lá. Mas? Ora bem, eu juntei muito boa tarde a todos, agradeço a vossa presença e o convite que foi feito, quer para a exposição, quer para este debate. Juntei uma série de imagens mais interrogativas do que exemplificativas, sobretudo na primeira parte, em relação à ideia de intimidade. A ideia de intimidade é mais ou menos universal. Intimidade em arquitetura é uma coisa um pouco mais complexa porque nós imaginamos que conseguimos criar um espaço íntimo mais ou menos onde quer que seja, desde que não estejamos assim particularmente perturbados. Eu gostei imenso de um livro que saiu há um ano e tal, que tenho falado imenso, que se chama em inglês Treacherous Transparencies, em espanhol Transparências Enganhosas, do Jacques Herzog. E ele começa por falar de uma casa completamente fabulosa que vocês conhecem, que é a Casa Farnsworth, que eu visitei há uns anos. Há quantos anos? Pai? 10 anos? Não, 5 anos. Não, vai falar 10 anos. Ai, não foi. Foi quando o Eduardo ganhou o Pedro. Foi há 8, na melhor das hipóteses, mas eu inclino para que foi para aí há 10. Mas não interessa. Mas há 10 não foi, mas foi há uns 8. Eu lembrei-me de passar, e vamos passar assim relativamente rapidamente, uma série de imagens dessa visita, de que eu gostei imenso. A casa é maravilhosa. A casa está implantada num terreno relativamente grande. Aqui embaixo há um rio. O terreno é muitas vezes alagado. Por essa razão, talvez a casa está suspensa. E é lindíssima. É difícil imaginarmos um objeto de arquitetura, um pequeno edifício mais intenso e interessante do que aquele. Isto é a planta, todos vocês conhecem, tem uns degraus, a horizontal conta imenso, depois tem esta primeira plataforma e o acesso faz para uma zona coberta e o interior da casa. Eu
penso que estas imagens que vão aparecer são imagens mais ou menos sucessivas de um caminho até chegar à casa. Aqui já começamos a ver alguns elementos da casa. Estás a ver? Estou a ver. Esse bem. Hã? Esse bem. Vê-se? Está a ver. Projetor é bom. Portanto, vamos passando. E o ecrã é de grande qualidade. É impecável. As fotografias estão muito boas. E a primeira questão, agora vamos só um bocadinho. A primeira questão que o Herzog põe, que eu acho interessante, é esta casa, em vez de funcionar como uma espécie de abrigo, ou de ninho, ou de espaço de intimidade, não só é toda construída em vidro, como tem este espaço por baixo, que fundamentalmente serve porque muitas vezes a água está a esta cota, já devem ter visto fotografias da casa quase debaixo de água, chega mesmo a este nível. Em qualquer dos casos, isto tem cerca de 1,60 m e dá para os maus. No tempo em que a casa foi construída, isto tinha até vegetação relativamente alta, e quando chegava à casa, eventualmente, não se sabia sequer se estaria alguém escondido debaixo da casa para poder atacar. Portanto, ele descreve a casa quase como uma casa de terror, mais do que uma casa de intimidade, de paz e de abrigo. Podemos passar? Agora vou rodeando a casa. A casa é uma espécie de montra. Continuar. Eu continuo a recomendar imenso esse livro, eu gostei imenso. Vamos continuar. Este é o tal alpendre de entrada. Vamos continuar. Já nos estamos a vir embora. Este é o grupo que visitou a casa, isto foi logo a seguir à entrega do prémio Miss Van der Rohe ao Eduardo Pritzker. É Pritzker, desculpa, uma casa de Miss Van der Rohe. Ao Eduardo. Podemos passar. Este é um quadro do Rembrandt. Tem o Abraão. O Abraão viveu há cerca de 4.000 anos e, segundo diz a lenda, durante 175 anos. E, num momento dado, recebeu uma ordem do Deus único para sacrificar o seu filho Isaac. A minha pergunta é: isto é intimidade? O que é intimidade? Vamos passar. E agora vamos visitar uma série de casas do Barragan. Estas duas, vocês dificilmente, não sei se alguém aqui foi ao México. Não. Vocês já foram? Eu já fui. Fizemos lá Também já Erasmus. tiveram. Fizemos lá Erasmus. Na cidade do México. Fantástico. Mas esta casa é a primeira casa em que o Barragan viveu. E ele fez aqui, isto é o mais interessante da casa, é todo este espaço de jardim e a relação interior-exterior. E ele fez aqui, hoje a casa está um pouco degradada, tem uns donos que a utilizam mais ou menos, mas é uma espécie de protótipo para a casa-estúdio, que depois também vamos ver um bocadinho, que está ao lado. E ele aqui foi fazendo uma série de experiências, umas mais bem-sucedidas do que outras, mas nós percebemos, em primeiro lugar, e vocês que lá estiveram sabem que é assim, o desprezo absoluto que ele tem pela relação posterior. Por exemplo, naquele convento das Capuchinhas, ele chega a fazer janelas dentro de janelas sem qualquer cuidado com a composição e a relação com a rua, o espaço urbano. É uma abstração, não tem interesse. E depois ele constrói tudo com, neste caso, um fortíssimo sentido de, podemos dizer, intimidade e de proteção, mas também com um sentido, ao mesmo tempo, arquitetónico e cenográfico.
e as casas são uma sucessão de espaços extraordinariamente bem organizados, extremamente confortáveis e muito bem encenados. Podemos passar? Portanto, agora vamos ver algumas imagens. Isto são experiências que vocês depois vão ver nas outras casas posteriores. A relação interior-exterior, de uma forma aqui relativamente menos cuidada do que em todas as outras casas. E mesmo quando ele esteve... Podemos ir passando? Quando ele esteve a usar esta casa é uma casa relativamente singela, mas em que ele ia fazendo todas as experiências de espacialidade e de relação que depois desenvolveu de uma forma mais intensa nas outras casas. Eu gostei muito de visitar esta casa porque é assim uma espécie de protótipo ou maquete em verdadeira grandeza do que ele depois foi fazendo. Esta é a casa estúdio, que é famosíssima, podemos entrar. Portanto, a casa é exatamente ao lado desta. Ele comprou outra casa e começou a organizá-la, e vocês vão ver pelas imagens que vamos vendo que já conhecem e reconhecem muito. Isto é o alçado. O alçado exterior, como veem, é uma coisa perfeitamente descuidada e sem grande intencionalidade. Podemos passar. Esta entrada é mais ou menos famosa. Tem um quadro do Matthias Goeritz, que é o artista que fez com ele aquelas agulhas de betão que estão mais ou menos na entrada, nas entradas da cidade do México, numa espécie de autoestrada, coloridas, que tem uma força enorme. E ele tem em várias casas sempre estes quadros dourados do Matthias Goeritz. E a luz entra por cima, estas casas que sobem, e é tudo simplificado ao máximo, com o sentido de criar atmosferas e ambientes extremamente intensos. Vamos passar. Esta é a sala, que também é muito conhecida, que tem este grande janelão posterior. O janelão depois tem um reposteiro exterior que corre, e tem este suporte de livros, mais ou menos com ar de livros religiosos. Ele era extremamente religioso, e tudo isto está sempre... Isto é um primeiro exemplo de teto, laje do piso de cima, construída em madeira, que eu gosto imenso. Eu já tinha visitado esta casa e quase todas as outras há cerca de 30 anos. E agora que voltei lá e que vi outra vez, comecei a perceber como imensos destes elementos foram importantes e foram influenciando a minha arquitetura ao longo dos anos. Este é um arquiteto francês famoso, Siriani, também estava lá. E um conceito que me foi proposto nesta altura, já não lembro quem falou disso, e eu não tinha tanto essa ideia, que estas cores, que às vezes parecem completamente insuportáveis, não tinham tanta intenção de marcar o espaço, mas de tingir a luz, de introduzir luz, cor na luz. E há muitos casos em que isso é muito forte e muito nítido. Isto é o tal reposteiro exterior. Novamente o Siriani. Aquele espaço do hall visto de cima para baixo, isto é uma das salas mais íntimas. Esta é outra casa num bairro que se chama Pedregal, podemos passar, casa de Prieto Lopes. E este bairro do Pedregal é uma espécie de deserto de pedras, onde ele fez um plano de urbanização e loteamento, que hoje está completamente construído, mas quando ele começou a construir lá, isto era uma espécie quase de zona desértica. Vamos passar. Entra-se por este portão, num grande pátio. Isto é a porta da cozinha. A sala é extraordinária. Isto é um programa
era uma casa relativamente rica, onde ainda hoje fazem recepções ligadas à, digamos, Bienal de Arquitetura da cidade do México. Uma casa completamente extraordinária. Esta é a despensa, que é uma luz digital e quase não se consegue, tem-se um ar japonês, quase não se consegue fotografar. Outra casa, que não é a última, mas é a Casa António Galvez, podemos passar. É talvez a casa mais completa e conseguida. Nós fomos visitar, aqui temos a entrada, podemos passar. A dona da casa, que é Cristina Galvez, que trata da casa extraordinariamente bem. Ela herdou a casa, o pai morreu agora recentemente e está a pensar ou fazer uma fundação ou qualquer coisa desse tipo, mas entretanto vocês, não sei se dá para perceber pelas imagens, são imagens de circunstância que eu fui fazendo, mas a casa está completamente impecável. O nosso colega Pedro Oliveira foi passar. Esta é a entrada, ainda exterior. Novamente aquele quadro parecido com o anterior, do Matias Goeritz. Eu às vezes quando vejo, esta sala é maravilhosa, às vezes quando vejo fotografias publicadas destas casas com estas cores, fico um bocado enjoado. Mas quando estão lá a viver, são completamente diferentes. Não sei se as fotografias são enjoativas ou não. É a sala de refeição. Esta é a casa mais famosa, mais fotogénica, tenho poucas imagens, já lá tinha estado. É uma casa um bocado quase excessiva, podemos passar. Tem uma piscina muito famosa neste pátio, que constrói com a água e com cores e com a luz genital uma espécie de obra de arte, ou de a Marta Sequeira, como foi, uma espécie de pintura tridimensional. Agora vamos ver, a propósito de intimidade, não são as vossas máscaras. Não sei se está aqui alguém dos que estão mascarados. Mas é um trabalho que eu tenho feito no primeiro ano, ao longo destes 5 anos, talvez, não sei se são 5, são 6, não me parecem 6. São 5, então, eles são os primeiros. Vocês foram os primeiros. Portanto, tivemos lá 5 anos. Eu gosto imenso deste trabalho, que é o trabalho inicial do primeiro ano para os 300 e tal alunos do primeiro ano. E normalmente faço sempre fotografias e fiz aqui a seleção de algumas. O que nós pedimos é que eles, num espaço de tempo muito curto, com um cartão, façam uma máscara que seja a maneira como se querem apresentar aos outros.
Pronto, esta imagem, quem tenha assistido a conferências minhas já viu com certeza, e tem a ver com estas possibilidades, a possibilidade de fazermos percursos de linhas altas, de linhas de festo, que são as que dominam visualmente este espaço todo, que são as mais protegidas, e que eu imagino, tinha pensado dedicar esta apresentação de imagens, e vamos dizer a seguir, à Inês, que tem trabalhado comigo já há alguns anos, poucos, exato, e espero que sejam muito mais, e lembrei-me desta imagem porque imagino que os lobos andam nos sítios altos. Muito bem. Agora passaria a palavra à Inês. Ora bem. Vem para aqui. Vocês têm processo. Ela não vai mostrar mais. Ora bem, eu não tenho imagens, o que torna tudo muito mais difícil. Não, mais difícil. Não, mas tens ali as imagens da casa. Exato. Não, mas falei ontem com o João Luís e ele disse-me que ia fazer uma aula que era dedicada a mim e, portanto, fiquei em pânico e pensei, não vou, ou não faço nada, ou pelo menos não mostro nada. Claro que não vou mostrar nada, mas vou tentar falar um bocadinho daquilo que, para mim, e eventualmente para o João Luís também, porque, como o João Luís disse, trabalho com o João Luís há muitos anos e a minha formação, penso que todos sabem, deve-se aos anos que trabalhei com o João Luís. Eu não quis dizer quantos, por me parecer que não parece. Não, eu tive a sorte de acabar o curso e trabalhar muitos anos com o João Luís. Eu estou sempre a dizer aos alunos que quando acabamos o curso, começamos qualquer coisa, depois há muitas hipóteses de percurso a seguir. Eu tive a sorte de poder trabalhar com enorme liberdade, porque o João Luís me dava essa liberdade. E era, como ele dizia, uma liberdade sustentada, porque eu podia fazer todas as asneiras, a culpa seria sempre dele. Eu ouvi isso e aceitei, foi assim que aconteceu. Comecei a tentar lembrar, quer dizer, eu quando penso em casas, a primeira coisa é, não fiz assim tantas casas, e penso que quando trabalhava com o João Luís não fiz uma única casa. Mesmo o João Luís na altura, muito poucas. Eu, aliás, costumo dizer sempre que há a maior diferença que existe entre os arquitetos do Norte e os arquitetos do Sul é que, eventualmente, os arquitetos do Norte fazem muito mais casas do que nós. Isto quer dizer que haveria aqui um período, para nós do Sul, em que o dinheiro não seria tanto, não havia tantos clientes privados com dinheiro que nos encomendavam casas, e depois tivemos também a sorte de fazer muita obra pública. Portanto, eu dediquei com grande intensidade, tanto os anos em que trabalhei com o João Luís como os anos seguintes, acima de tudo, a fazer obra pública. Portanto, quando me lembro de casas, eventualmente lembro-me das casas que habitei. Há outra coisa também que me lembro de dizer quando decidi ser arquiteta, que é, eu nunca vou fazer uma casa para mim. Enganei. Já fiz duas, mas não por ser uma vontade enorme de fazer uma casa para mim, de saber exatamente aquilo que eu quero de uma casa, não sei. Portanto, as casas que acabei por fazer, filas por necessidade ou por contextos muito específicos, e aconteceu. Claro que gosto delas, claro que me sinto bem a viver nelas, mas acho que evitar é encontrar um lugar, e eventualmente para mim, um lugar na cidade, onde seja possível habitar de uma forma muito intensa, de uma forma eventualmente muito íntima. Aquilo que eu trouxe hoje, e acho que isto é suficiente para depois podermos conversar, todos, é um texto de um autor que o João Luís também conhece muito bem,
e que cada vez que eu penso em habitar, penso neste livro, ou nestes livros que ele escreveu. É um escritor francês chamado Georges Perec e tem um livro que se chama Vida, Modo de Usar. Este livro não é sobre uma casa como estas que vimos, que são sem dúvida casas incríveis, mas que pertencem eventualmente a pessoas que têm imensa sorte de as poder construir. Este livro é sobre o universo do habitar, o universo de habitar nas cidades, onde vivemos todos lado a lado, que é uma coisa que para mim é extremamente fascinante. Esta ideia de que a cidade, eu acho que a maior invenção do homem não foi a casa, a maior invenção do homem é de certeza a cidade. E eu vou ler um excerto curto do início deste livro, espero que depois vocês sintam curiosidade de o ler, que diz assim: sim, a coisa poderia começar assim, aqui, deste modo, de uma maneira um pouco pesada e lenta, neste lugar neutro, que é de todos e de ninguém, onde as pessoas que se cruzam quase sem se ver, onde a vida do prédio ecoa, longínqua e regular. Do que se passa por trás das pesadas portas dos apartamentos, apenas captamos quase sempre esses ecos estilhaçados, esses restos, esses destroços, esses boços, esses estímulos, esses incidentes ou acidentes que se desenrolam no que se chama as áreas comuns, esses pequenos ruídos abafados que o tapete de lã vermelha desbotado amortece, esses embriões de vida comunitária que ficam sempre pelos patamares. Os habitantes do mesmo prédio vivem a alguns centímetros uns dos outros, separados por um simples tabique. Partilham entre si os mesmos espaços, repartidos ao longo dos andares. Fazem os mesmos gestos, ao mesmo tempo, abrir a torneira, puxar o autocolismo, acender a luz, pôr a mesa. Algumas dezenas de existências simultâneas que se repetem de andar em andar e de prédio em prédio e de rua em rua. Isto é o início deste livro, Vida, Modo de Usar, de Georges Perec, que depois descreve exaustivamente as possibilidades de vida numa cidade e nestes grandes contentores de vida que são os edifícios. E há outro livro do mesmo autor, que se chama, em francês, Espèces d'espace, que é mais bonito que em português, que não sei traduzir, não é espécies de espaço, é tipos de espaços, que faz uma série de perguntas, tem um curto texto que faz uma série de perguntas que se calhar são uma boa maneira de pôr perguntas também nesta discussão. E diz assim: habitar um quarto, o que é? Habitar um lugar é apropriá-lo. O que é apropriar-nos de um lugar? A partir de quando um lugar se torna nosso? É quando mergulhamos 3 pares de meias num alguidar de plástico cor-de-rosa? É quando aquecemos esparguete num camping gás? É quando é quando usamos todos os cabides desemparelhados do guarda-roupa? É quando pregamos na parede um velho postal com o sonho de Santa Úrsula? É quando experimentamos o suplício da espera, as exaltações da paixão ou os tormentos de uma dor de dentes? É quando penduramos cortinas convenientes na janela e pomos o papel de parede e esfregamos o suado? Eu ficava por aqui e agora acho que podemos conversar. Puseram palmas em primeiro lugar. Eu vou passar a palavra para as pessoas presentes, mas já agora que a Inês me lançou o desafio, que não é nada fácil, porque portanto não combinávamos nada antes, e E se tivéssemos combinado, saía mal. Por acaso, uma coisa que não combinámos que saiu bem, é que eu acabei de falar aqui um bocadinho sobre coisas ligadas à modernidade e tu trouxeste uma série de casas modernas e já lá vou. Mas no caso da Inês, como é que tu compatibilizas? Eu só tenho uma pergunta. Esse discurso que acabaste de fazer, e que em parte me revejo nele, eu acho que, por um lado, quer dizer, há uma diferença entre a intimidade que é a nossa e a intimidade da arquitetura, que é mais difícil de tentar perceber o que é. Embora eu acho que qualquer um de nós, cada um à sua maneira, apercebe-se disso quando está nela. Não é? Quer dizer, mas a intimidade, eu disse que a intimidade da arquitetura tinha um pouco a ver connosco próprios, e que se quisermos recuar até ao passado, há, digamos, o primeiro nível de intimidade, que é a nossa pele para dentro, digamos assim,
e que é possível eventualmente partilhar, porque também há intimidade entre pessoas, não é? Seja espiritual ou físico ou o que seja, e depois é esta que de algum modo se transporta para o espaço do habitar, ou seja, há um segundo nível de imediato, que é quando temos mais consciência, ou alguns dos nossos antepassados tiveram mais consciência de que estavam na Terra, projetaram a sua pele em qualquer coisa, que mais tarde veio a ser uma casa, não é? Digamos assim. E portanto há sempre esta ideia de um limite qualquer, a intimidade está sempre ligada a um limite qualquer, que pode ser mais poroso ou menos poroso. Eu acho que nesse aspecto aquilo que o João Luís disse vem um pouco ao encontro também disto, pelo menos em parte. Aliás, a dicotomia entre Farnsworth e as casas do Barragán, que de algum modo também são complementares e são contrárias, refletem muito tempo depois isto mesmo. Mas a minha pergunta é mais marota e tem a ver mais com isto. Tu trouxeste-me uns textos do Perec super contaminados, que nos fazem lembrar, e gostei muito de dizer que a cidade é a maior obra de arte da humanidade, eu também acho, onde a diferença é mais possível, onde cada um de nós pode ser mais ou menos o que quer, e trouxeste um pouco esse elogio à cidade nos textos do Perec. Mas a tua casa não é bem assim. A casa que trouxeste aqui para a exposição, que está aqui à minha frente e que eu conheço bem para teu azar. Ou seja, tanto esta como a anterior. A pergunta é, como é que tu te revês na casa em que vives em função do texto que acabaste de dizer, ou dos textos? Eu sou uma das privilegiadas que tive agora a hipótese de fazer uma casa. Mas não digo isso, é que tu fala, o teu texto é um texto muito contaminado, ou seja, ele transporta-nos para um cotidiano de muitas contaminações, dos gestos do cotidiano, etc., e não para este ambiente mais arquitetónico, digamos assim, e com alguma decoração, pelo menos especial, em que tu gostas de viver, não é? Que também, de algum modo, é bastante liberta, na medida em que permite que tudo aconteça, e a casa, nesse aspecto, não restringe aquilo que pode acontecer nela. Mas é muito diferente aquela casa daquilo que eu imaginei poder ser a casa que tu me estavas a descrever com os textos e que quiseste trazer para relatar a intimidade. Significa que a tua casa não é íntima? Eu acho. Não, os textos realmente, desculpa lá, pode ser até que ajude. Os textos far-me-iam mais pensar, por exemplo, na casa do Manuel Graça Dias. Pois é, exatamente. E eu uma vez estava num júri, gostei imenso de estar, estava com o Jorge Figueira, não me lembro bem qual era o tema, mas sei que quem ganhou foi o brasileiro que trabalhava e que agora até teve uma posição política lá em São Paulo. Como é que ele se chama? Fernando Franco. Ele é que ganhou. E a tese dele era, apresentava um apartamento e dizia que o mais importante era que o apartamento tivesse a possibilidade de estar no centro da cidade e que fosse um ponto de referência para ele em relação à cidade. Eu acho que isso é extremamente interessante. Mas também me estava a lembrar, depois dos textos do Perec, de um arquiteto que era o Manuel Vicente, que todos nós conhecemos, e que na casa dele o ponto mais intenso, mais íntimo, mais importante era um sofá com a televisão na frente. E uma vez estava-lhe a descrever a casa que tinha comprado, que já não vive há muitos anos, e dizia-lhe, tem uma vista para aqui, vista para ali, vista para o outro lado, e que engraçado. E tu gostas de vistas? Tu gostas de vistas? Talvez, não sei. Vou ver. Pareceram-me interessantes. E realmente a vista está extremamente sobrevalorizada. Mas eu achei piada também. Não costuma ser que a vista é para os quadros. Pois, mas acho que o Cisa também tem assim, uma espécie de sofá com o chão dele está em frente à televisão e as pessoas acabam por ter como ponto de referência qualquer coisa relativamente simples e singela que se pode montar em qualquer sítio. Mas ainda Inês não respondeu àquilo que eu respondi. Mas já vai responder, está a processar. Mas Estás a protegê-la, que ela tem tempo a pensar. Nem por isso. Mas eu também gosto muito de uma coisa que o Cisa diz, que é que as coisas mais infames podem acontecer em espaços arquitetónicos sublimes e vice-versa. Eu acho que isto é muito interessante, que é pensarmos que
a construção da intimidade pode ocorrer nos sítios mais imprevisíveis, ou ser atacada nos sítios mais imprevisíveis. Da mesma forma que há espaços de arquitetura extraordinários feitos por arquitetos que são péssimas pessoas. Ou seja, no sentido de que as alturas não se projetam nesses espaços que constroem. Não vou dar exemplos. Não é isso, mas quando dizes péssimas pessoas é em sentido ético? Sim, bandidos. Alguns. Uma das coisas que, em relação àquilo que trouxeste, eu não sei se estou certo quando digo que tentaste contrapor a Farnsworth com as casas do Barragán. Mas... Não, e também introduzir, eu não sei se explica bem aquela questão do quadro do Rembrandt, desculpa lá, mas que é, para mim, o Abraão é mais ou menos o ponto de partida e aceito pelas 3 religiões monoteístas. E é ao mesmo tempo, este quadro é assim, para mim, é quase o fim, porque quando se admite a existência de um ser que nos transcende e que nos diz: sacrifica ao teu filho, isto é uma coisa brutal. E este quadro, ao mesmo tempo, tem um ar, ao mesmo tempo, da maior desumanidade e de uma certa intimidade. E é um quadro extremamente intenso. Por sorte estava o anjo que segurou a mão do Abraão. Mas estava a tentar dizer, já irei ao quadro do Rembrandt, mas estava a tentar dizer que a casa Farnsworth é sempre uma casa, de algum modo, quando eu penso nela e quando a visitei, há ali uma coisa de ambíguo também na casa, na medida em que, primeiro, a casa nunca foi feita para ser uma casa de residência permanente, é uma casa de visitas, e, portanto, iam lá passar umas temporadas, visitando as pessoas. E, em segundo lugar, na verdade, a casa está invertida em relação ao que é normal, ou seja, não parte de um centro onde estão as infraestruturas todas, não é? E depois é transparente à volta. Normalmente as infraestruturas dispõem-se à volta nas paredes, e como não há uma espécie de uma ilha central. Não, mas se imaginares uma mulher sozinha a passar nem que seja um dia, uma noite ali. Mas há ali depois duas. Mas há isso talvez, isso em qualquer casa, creio eu também. Não, porque o Herzog diz numa cabana na montanha toda em pedra e madeira, isso é a opinião dele. Porta bem fechada. Isso é a opinião dele. Mas o que eu estou a dizer é que o Mies, apesar daquilo ser realmente uma casa quase manifesta, o Mies tem 2 coisas ali interessantes. A primeira é que tem aquela famosa cortina que fecha a casa toda se for necessário. E, portanto, aquilo pode estar completamente fechado através da cortina. Normalmente nós nunca vemos, há bocadinho vimos um bocadinho do lado da cozinha, mas se a pessoa tiver medo de estar nua em público, pelo menos pode fechar a cortina. Não é, obviamente, aquela coisa mental que nos associa a uma parede de alvenaria mais espessa, como o caso do Barragán, que se fecha em casulo, digamos assim. Mas há ali outra coisa importante também, que a casa está no meio de um bosque, numa propriedade privada, ou seja, a casa, sobretudo nos meses em que é ocupada, que não é no inverno, porque ninguém lá chega só de ski, a fazer com acessórios para andar na neve, nos meses em que é habitada, está dentro daquela mata ou daquela bosque cheio de folhagem. E de algum modo, eu não sei se estava na cabeça do Mies isso, mas a ideia da transparência ali está muito associada ao limite que o próprio bosque faz. Ou seja, aquilo está de algum modo, está fechado no próprio bosque. Portanto, há também, apesar de tudo, alguma intimidade dentro daquele processo. Aliás, ele fecha, enfim, pelo menos o chuveiro está fechado. Paguei a pena a mim. Tu ainda não leste este livro. O João Luís ofereceu-me este livro. E eu ainda por cima, como é em espanhol, eu tinha de dar aulas em espanhol, pus-me a ler o livro para treinar o espanhol. Mas o texto é incrível, porque o texto começa por fazer assim, uma espécie de elogio à arquitetura, não é? E à perfeição da construção, àquela arquitetura, àquela casa. À perfeição da construção, tudo. Agora, para aquilo assim de maneira altamente elogiosa e dizer chegando ao ponto quase de dizer que eventualmente será impossível construir uma coisa tão perfeita, percebendo a relação que aquilo tem com a paisagem. E depois começa a desmontar a casa, exatamente dizendo, mas eventualmente isto é o pior sítio do mundo para se viver. E chega ao ponto de mostrar uma das cartas que a dona da casa escreve, autorizada com a possibilidade de vida ali, etc.
E aquilo vai-se... Já depois de estar em ruptura Com ele, já depois de estar em ruptura. Acontece uma coisa muito extremada, mas que te põe a pensar efetivamente nisto. Será que é nestes... eu não sei o que tu quer dizer, será que a arquitetura consegue resolver esta questão da qualidade do habitar a todos os níveis? Claro, eventualmente sim ou não, mas tem a ver com outras coisas que são eventualmente mais... Uma palavra não é mais certa, mas são mais banais. Eu só estava a dizer que, naquele caso específico, a questão da intimidade reflete-se de outra maneira, não da mesma maneira que no Barragán, em que é muito evidente. Claro. O Barragán, esse sim, acho eu, se eu estiver a mentir de ganhar, acho que projeta a sua própria pele mesmo naqueles espaços que faz. Ou seja, é difícil separar aquelas casas, sobretudo as primeiras. Para mim são as mais potentes. Aquelas imágenes é um bocado. Mas é um pouco diferente, mas aquelas primeiras só indo lá, aquelas cubicagens, a forma como aquilo se entrelaça, os meios pisos. O que é muito interessante é que eu visitei desculpa lá, visitei um ateliê de casa do José Clemente Orozco em Guadalajara há uns meses. E que é até discutido se é um projeto dele, eu acho que é dele, do Barragán, sem dúvida, ou se é do próprio Orozco, mas eu acho que isso é uma falsa questão. É talvez a casa mais intensa e mais interessante que eu visitei do Barragán, só que só visitei à noite, não pude sequer fazer fotografias para lhes mostrar. Mas ele fez um curso assim mais ou menos inicial numa faculdade que era ainda entre arquitetura e engenharia. E não tem os instrumentos típicos dos arquitetos até daquela época. Desenha muito coisas de uma forma muito simples, até um bocado básica. Os desenhos dele são muito crus. E depois vai para a obra e constrói o espaço quase diretamente, que é uma coisa incrível, mas com uma intensidade. E aquilo ao mesmo tempo tem um caráter quase cenográfico, podíamos dizer que era pouco arquitetónico ou anti-arquitetónico, mas com uma intensidade, uma sensibilidade incrível. Acho que sim, também. Agora eu acho esse tal, o ateliê do Orozco, com um pegaço em cima e uma sala, a relação entre os volumes e os desenhos alçados, e é uma coisa completamente fantástica, todo branco. Na tua obra, tu achas que um e outro, de forma que se reflete? Vocês sabem primeiro aí neste. Temos a chegar aí também, não é? Eu vou responder, certo? Está bem. Mas não queria falar. São dois temas, mas não sei se é a propósito das imagens, da conversa. Primeiro, que intimidade não é privacidade. Certo. Ou seja, a Agora intimidade não também tem a posso ver dizer. diretamente com a casa. E a conversa às tantas ficou como se a intimidade fosse um tema da casa. Mas não é. A prova disso é, por exemplo, a cena do Quadro do Rembrandt. O Abraão mostra, prova, com a ajuda do Rembrandt, que a intimidade, por exemplo, pode ser violentíssima. A intimidade pode ser a construção construída na violência. Quantos de nós têm atos de violência? Aliás, está muito na moda agora a violência doméstica. Isso. Finalmente, a paisagem pode ser íntima. Trabalhar ali para cada imagem fantástica. É uma fotografia do Sebastião Salles. E aquele espaço de luz, obviamente a paisagem pode ser íntima, não é? Há ali uma intimidade em relação àquela espécie de floresta densa que envolve aquela zona limpa, não é? Portanto, as escalas de intimidade, acho que é um dos temas mais fantásticos que se poderiam desenvolver. Parece bem. Lançar isto. Eu acho que já respondi, Só para agora. A Casa Farnsworth não tem nada a ver com a intimidade. Eu acho que ele ali faz o treino que fez no pavilhão de Barcelona e de outra maneira no interior de muitos arranjacéus. Eu por acaso acho que tem, mas isso Eu trouxe-a provocatoriamente. Na Casa Farnsworth, Mas tu consegues imaginar, por exemplo, da mesma maneira que aquele filme que eu gosto muito, que o Julião Sarmento costuma estar ali a ser projetado, fez na casa que eu projetei para a minha irmã. E ele inventou uma história qualquer que se passa ali dentro com três raparigas. Mas tu também consegues imaginar uma história com a mais intensa intimidade entre duas pessoas, por hipótese, a passar pela Casa Farnsworth.
Porque a intimidade Não é a privacidade. exato, a sua nossa quarta. A intimidade pode incluir em qualquer situação. Mas a intimidade pode ser privacidade. Pode ser. E neste caso particular, foi transportada pela própria curadora para a casa. Por isso é que nós andamos aqui em torno da casa. Porque a curadora, o convite foi: tragam casas e falem sobre intimidade. E é por isso, embora eu concorde plenamente com o que disseste, obviamente que a intimidade tem muitos níveis diferentes. Não é? Sobre a pergunta que me fizeste. Sim. Eu há bocadinho estava a dizer, porque estive há pouco tempo a visitar estas casas, algumas a revisitar lá na cidade do México, e constatei que há 30 anos tinha aprendido imenso com o que tinha visitado na altura. E há sempre uma ressonância num sítio ou outro de tudo o que eu projetei em relação ao Barragán. Da mesma maneira que o Mies van der Rohe, para mim, é o personagem-chave do século XX e do movimento moderno. Quando eu penso em movimento moderno, penso no Mies van der Rohe, e ainda hoje nós continuamos a descobrir nas obras dele, nos projetos, nos desenhos, experiências e invenções completamente inultrapassáveis. Mas não, quer dizer, acho que quer um, quer outro, quer o Barragán, quer o Mies van der Rohe e muitos outros arquitetos são extremamente importantes para mim, mas não assim da forma antagónica que eu aqui apresentei. Depois há outros com os quais posso querer aprender e ver coisas diferentes. Eu acho que o Barragán tem aquele lado, o que é que eu ia te chamar? Mais sul, no sentido dos pátios, dos ambientes ligados a este tipo de luz, etc. E eu acho que na tua obra és bastante sensível a esse tipo de situações, esse tipo de ambientes que são criados pelos, aquilo que em gíria chamamos os cheios e os vazios, que não gosto nada da expressão, mas a primeira vez que eu lá fui, há 30 anos, estamos sempre a dar tempo. Eu agradecer. Fui a um encontro organizado pelo Kenneth Frampton e o Otávio Paz. Convidou uma série de arquitetos, e estava o Inácio Solá Morales e muitos outros arquitetos. Mas fiz lá uma conferência, que era o suposto, e ao fim um crítico mexicano levantou-se do meio do público. Outro dia já me identificaram porque eu nem sabia quem era. E diz assim: mas não sei quem é. Eu conheço Távora, Precisa e o Souto Moro. Fala do Barragán e não se vê Barragán na sua obra. Porque eu, entretanto, ia fazer comentários acerca do Barragán. E eu fiquei assim um bocado com aquele ataque tão feroz. E disse: bom, eu vou-te explicar. Em Portugal há duas escolas. Isto era há 30 anos, ainda hoje talvez haja. A do Porto, que é maravilhosa, é um sucesso internacional, comunica para todo lado e que tem realmente esses arquitetos e mestres que eu tanto admiro. Essa é a boa. E depois temos em Lisboa A escola má. a má. Eu sou da má. Uma sala de palmas. Só para dizer, os GNMs, mas vocês, além de visitarem a Farnsworth, se não me engano, também visitaram o Falling Water. Eu acho que o Wright também é um gigante descomunal, exatamente por processos opostos ao MIG. Sim. Eu quando dou aula sobre MIG, não consigo deixar de dar aula sobre o Wright ao mesmo tempo. Mas é que Não, esta por exemplo, a construção da intimidade. a visita das duas, uma a seguir à outra, e um livro que eu tenho há imensos anos, que é escrito pelo filho do dono da casa, da Falling Water, e que explica como a casa, de outra maneira, também era invivível. Eu estou a dizer, Tal como a eles Farnsworth. dois também são, para mim são dois gigantes. Não, mas, não, muito mas difícil. as do Barragán, tu se lá fores, se calhar queres ficar, são casas muito acolhedoras e muito intensas. Eventualmente as melhores casas são aquelas que dão maiores Então, Inês, possibilidades fala lá de agora, que criação. eu não falaste muito pouco. Não é isso. Eventualmente as melhores casas são aquelas que possibilitam maiores possibilidades de criação. Isso é que eu dizia quando eu digo: nunca queria fazer uma casa para mim. Fascinava-me bastante a ideia. Há uma coisa
que eu penso que na minha geração aconteceu e eventualmente nas que vêm a seguir ainda muito mais, que é, os meus pais viveram, desde que se casaram, numa casa. Eu desde que saí de casa dos meus pais até agora já vivi, já nem sei, 8, 9, era uma coisa que para mim, quando tinha 18 anos, era impensável. Fazia imensa confusão imaginar que daria sempre a mudar, quer dizer, não é uma coisa que hoje em dia é bastante normal, não é? Há uma necessidade de procura permanente, por variedíssimas razões, de encontrarmos os sítios para habitar. Isso, a partir de certa altura, para mim foi extremamente fascinante, que era, para já, não só escolher sítios na cidade, como a seguir encontrar casas. Há uma casa onde eu vivi, poderia ter todas as razões para ser um péssimo sítio para viver. E de repente não era, que era uma casa, que era uma semicave. Tinha uma relação com um pátio lá para trás, nem sequer muito interessante, a luz não era muito bonita, mas tinha uma coisa incrível, que era uma casa composta por 1, 2, 3, 4, 6 espaços, todos iguais da mesma dimensão. Eu acho que nunca mudei tanto, dormi num sítio, mudei a sala para o outro. Isto, por exemplo, é uma coisa que me fascina imenso e eventualmente poderá ter a ver com a casa que eu fiz agora. E que ando sempre à procura, que é esta ideia de as pessoas dizerem que a casa mais versátil é uma casa sem paredes. Não. A casa mais versátil, eventualmente, é uma casa que tem os espaços exatamente todos da mesma dimensão, um pouco como o Barragán, tanto interiores como exteriores, porque não, e em que nós nos podemos apropriar dela de 1001 maneiras diferentes. E sim, e é a partir daí que o tema do habitar me interessa. Eu acho que isto não tem a ver, eventualmente, com a intimidade, ou tem a ver com outra coisa, quer dizer, não liga diretamente à arquitetura com a intimidade. Eu gostava de falar, acho que é mais interessante falar de outra coisa, que é a hipótese que a arquitetura nos dá de construir uma intimidade. Que é uma coisa, eu acho que as casas por si só não constroem intimidade, tu tens que ir lá e construir essa intimidade. Quando pensei o que é que ia dizer hoje, comecei a pensar, mas que memórias é que eu tenho de casas? As memórias que eu tenho de casas, começa por ser a casa dos meus pais, não tinha paredes brancas, ou não tem, meu pai ainda vive na mesma casa. Não tem paredes brancas, é uma casa minúscula, no meio das Avenidas Novas, onde vivemos 5 pessoas, forrada a livros, onde talvez seja a casa onde eu tenho uma maior sensação de conforto. Conforto é uma palavra que eu gosto imenso, associada à ideia do habitar e que está completamente em desuso. Conforto, eu se fizesse esta exposição falaria, gostava que se falasse de arquitetura e de conforto. E é talvez a casa mais confortável onde eu vivi, e perguntas uma casa, o edifício é muito bonito, aqui dos anos 60 não é bonito, a casa não é uma má casa, mas não consigo dizer nada de especial. Tenho memórias incríveis que têm a ver com o espaço, com a luz que entrava e eu deitava no chão, ou com o andar de bicicleta num pátio que deve ter, sei lá, 3x3 ou 4x4, coisas, e com a posição da casa também, que é uma coisa que eu acho que, mais uma vez, esta ideia de estar no meio da cidade, de poder ter crescido e ter ido conquistando a cidade a partir daquele ponto, que ali é possível, eventualmente, noutro lugar da cidade não seria. Portanto, acho que a casa tem a ver com isto, tem a ver com outra coisa. Eu lembro de uma outra casa, feita pelo João Luís, foi talvez das primeiras obras que eu vi de João Luís, que é a Fonte Fria. Não é uma casa feita pelo João Luís, é uma janela e uma piscina. E é a forma como podemos transformar uma relação num espaço com um determinado território. Não é? De repente, aquilo que eu acho que os habitantes daquela casa, que eu também os conheci, tinham uma relação completamente encantada depois daquela operação ter sido feita. Portanto, eventualmente também a melhor casa é aquela que consegue construir uma relação muito forte e muito inteligente com um determinado lugar, não é? Mas eu acho que essa hipótese que colocas do arquiteto não constrói intimidade com a casa, são as pessoas depois que a utilizam e que a constroem, mas pressupondo que dá algumas pistas para que essa intimidade, ou a sua intimidade, mas é que chegamos ao limite, voltamos à casa do Mise, não é? Podemos dizer que a casa do Mise é a ausência de intimidade, se quiseres, não é? Depois tu dizes, não é, mas está no meio da floresta, pode não ser, tem lá o cortinado, principalmente se não fosse aquela senhora e fosse um de nós ir para lá viver e não tivesse medo de a noite lá fora, podia-se sentir um conforto enorme. E como é que tu transportas isso depois para as casas coletivas? Ou seja, por uma hipótese,
que também acho que é um tema interessante agregado a este. Uma coisa é uma casa, outra coisa é fazer repetir N situações para que as várias, como diz o Perret, para que depois nos mesmos espaços ou semelhantes as várias entidades sejam possíveis. A receita, entre aspas, falaste, seria a mesma, ou será a mesma? O arquiteto deve pensar na possibilidade de que os vários módulos de casa agregados possam permitir muitas formas de vida diferentes? Isso, eu costumo pensar que será sempre, quer dizer, aquilo que é importante dar é espaço, quantidade e qualidade. Quantidade ou qualidade, não é? E relações desse espaço com aquilo que está cá fora muito fortes. Isso é o tema mais importante, acho, hoje em dia, não é? Se pensarmos naquilo que se está a passar hoje, eventualmente, a ideia da casa na cidade e de podermos voltar a habitar na cidade, ou pelo menos deles poderem voltar a habitar na cidade. Por isso é que quando tu me fizeste a pergunta sobre a minha casa é um luxo. Não é? Foi um acaso, mas é um luxo e não é como é que eu ia dizer? Não é aquilo que a cidade... Não é um luxo por ser cara. Não é um luxo por ser cara, é um luxo. Não é aquilo que a cidade nos oferece hoje em dia. Eventualmente, eu acho que a questão que se põe hoje em dia na cidade de Lisboa é, efetivamente, a cidade deixou de oferecer a possibilidade uma geração que segue à minha de viver na cidade. Isso é um tema importantíssimo. E é importantíssimo também, eventualmente, os arquitetos pensarem que temos que reinventar a forma de construir casas dentro da cidade, que é uma coisa que não se faz há muito tempo. Sim. Mas acho que há duas questões interessantes que foram surgindo daquilo que vocês disseram. Uma é essa questão da modularidade, que foi estando sempre presente até ao movimento moderno. Isto apareceu com o movimento moderno. Nós, com o movimento moderno, passámos a ter espaços especializados, a sala das refeições, a cozinha, a casa, os quartos. Até aí, menos aquele prédio, por exemplo, onde eu tenho o ateliê, as salas podem ser agrupadas e utilizadas das formas mais variadas e aquilo é mais comum e mais flexível do que a maior parte das coisas. É muito interessante. Mas eu estava-me a lembrar que, na relação entre a casa e a cidade, podíamos continuar a falar de Lisboa, mas estava-me a lembrar de uma exposição que eu achei completamente extraordinária, que esteve em Lisboa há menos de um ano, que era a exposição sobre o Haussmann e Paris. Não sei se vocês viram. Eles têm um catálogo da exposição na biblioteca, querem lá ver. Quem? Os Dalton? Não, mas essa exposição... Mas essa exposição é maravilhosa porque parte mais ou menos disto que nós estamos a dizer. Se pensarmos em intimidade, da mesma maneira que se pensarmos no movimento moderno, nos Salto ao Mies van der Rohe, intimidade também podemos pensar em Paris. Não só. Há muitas cidades que nos podem trazer essa ideia com facilidade, mas Paris parece ser um espaço idílico. E é idílico pela sua construção. E aquilo que a exposição mostrava era não só a inteligência enorme do plano e da maneira como a cidade foi construída, que ainda hoje tem uma força e uma vida extraordinária a partir daqueles pressupostos, mas também depois da maneira como quase pré-definiu a maior parte dos edifícios, que são extraordinários e que, mesmo num fragmento de um apartamento daqueles, se pode construir um espaço extraordinário da relação com a cidade. E nós podemos imaginar que Lisboa tem essas potencialidades, que eventualmente, por sorte, já foi qualquer coisa assim. Hoje, infelizmente, não é. Eu acho que esta questão é extremamente interessante. E é interessante, sobretudo, se nós sentirmos que existem possibilidades e flexibilidade e inteligência para podermos continuar a construir a cidade de uma forma tão atraente e idílica como a estrutura territorial em que ela se constrói, a história, a qualidade incrível dos edifícios, mas tudo isto tem um ar meio difícil de utilizar Mas, por exemplo, João Luís, quando nos transportamos para outros mundos que não são os nossos, em que estamos a falar de cá do Fernel Franco e do Brasil, é um bom exemplo. Para estes exemplos de São Paulo ou Rio de Janeiro, em que mais de metade das pessoas vivem
naquelas condições que nós nem sequer conhecemos, que mais ou menos temos uma ideia, depois como é que nós conseguimos dar resposta e pensar da mesma maneira naquele contexto? Conseguimos? Não é E mesmo. quando chegamos a São Não, Paulo, tem que ser. É outra. Diz, fala. Não, eu acho que é outra. Quer dizer, resolver o problema da habitação no Brasil não é com certeza o mesmo problema que é resolver o problema da habitação em Lisboa. Não tem nada a ver. Aliás, porque lá é preciso construir habitação, para começar. Aqui, eventualmente, aqui há uns tempos dizia-se não é preciso construir mais casas, porque há casas suficientes na cidade de Lisboa para vivermos todos. Agora esse paradigma mudou porque enche-se de turistas, não é? E nós perdemos o direito a essas casas e vamos ter que fazer realmente umas novas para conseguir voltar a viver na cidade de Lisboa. E isso é que é o tema que está agora em cima da mesa. E já que existe essa oportunidade, é o momento certo para se pensar, mas que casas é que se podem fazer que são acessíveis a todos, que correspondem a uma vida que é a vida de agora e não a vida de há 50 anos atrás, ou eventualmente uma vida que teria mais a ver com esta tipologia de casa, como os homens diziam, que era mais... Que era menos flexível também, ou que... Não, mas que é menos diferenciada, menos funcional. O que é isso no Brasil? Com certeza não é o mesmo. Mas aquilo que o João Luís diz, de algum modo, até pode ter de ser equacionado de forma diferente. A questão da tal modularidade não funcional, em que naqueles contextos eventualmente poderia acontecer. Eu não sei, mas sabes uma coisa? Não vem para aqui para o nosso tema em particular, mas eu fico sempre com aquela ideia de que no Brasil se desistiu de oferecer habitação tão digna para a maior parte das pessoas, por razões várias. Quase no mundo todo. Quase no mundo todo. Nós estamos a falar de exemplos pontuais quando falamos de coisas qualificadas e mais. Em qualquer dos casos, eu gostava de propor mais uma ideia assustadora, como diria a minha neta, que é a de que uma exposição como esta, e eu devo dizer que fiquei super bem impressionado e gosto imenso de quase todos os trabalhos que aqui estão, nem estava à espera, quando vi cá a inauguração gostei disso. Mas será que este tipo de observação e de, digamos, de preocupação não é relativamente anacrónico? Ou seja, será que aquilo que nos incomoda mesmo, neste momento, é a questão da intimidade ou a subjetividade? A mim preocupa mais a subjetividade. A subjetividade é uma espécie de direito universal que nós estamos a perder. A subjetividade passa pela questão da casa, da intimidade, uma série de temas que nós aqui falamos. Mas é quase a fronteira que está a ser atacada e que mais nos interessa. A subjetividade. Até que ponto é que nós continuamos a ter consciência dos limites daquilo que nos pertence em termos interiores, espirituais, o que é que seja, e até que ponto é que estamos num momento de uma progressiva dissolução cada vez maior dessa possibilidade de termos consciência da nossa subjetividade. Eu acho que a nossa subjetividade de cada um de nós está sob um ataque feroz, como provavelmente nunca esteve em qualquer outra época da história, e acho que este é o tema mais importante e interessante quando estamos a falar, porque nós aqui estamos, quando se fala de intimidade, estamos a interrogar a possibilidade que a arquitetura tem de criar essa possibilidade, tal como um edifício do teatro não faz teatro, mas permite que o teatro possa acontecer. Nós estamos a falar de casas para dizer que as casas são o espaço que pode permitir a intimidade. Mas eu acho que qualquer espaço pode permitir a intimidade, genericamente. E, portanto, não me interessa assim tanto neste sentido. O que me interessa mesmo, provavelmente produz uma reflexão que não tem tanto a ver com a arquitetura, e nós somos arquitetos, estamos umbilicalmente ligados à construção, gostamos imenso, vamos sempre a ver e a visitar e a projetar e a refletir. A questão da subjetividade é que eu acho que é a grande
digamos, discussão que neste momento nos pode interessar. É uma proposta a fazer à banda. Esse é só o desafio. Mas acho que é uma boa altura de devolvermos a palavra aqui à nossa Assembleia. Quem nunca a teve. E quem ainda não fez perguntas. Portanto, agora as perguntas são bem-vindas. Quem quer disparar a primeira? Era, boa. Vai lá. Okay? Eu também acrescentar esta questão que estou a pensar quando... Deixa eu falar mais alto. Fala mais alto, faz favor. Quando lançou-se esta ideia desta geração que não está sempre na situação de mudança de casas, não é mais aquela ideia de permanência num sítio qualquer. E hoje também tivemos a ideia de subjetividade, mas hoje em dia eu posso dizer que todos os 5 meses de mudei de casas, 5 meses. Isto não é tempo suficiente para uma pessoa criar intimidade. Mas será que hoje em dia nós não são mais as casas a oferecer a flexibilidade do que estamos a falar, mas ao contrário, que exigem essa flexibilidade do sujeito? Será que isto é uma tendência inevitável? Mas isso é o ponto em que se toca com a subjetividade. Sim. É isso mesmo que eu estava a propor. Eu acho interessante essa ideia, mas eu acho que não é assim tanto hoje, e não é pelo facto de se mudar de casa de 5 em 5 meses, que nós sentimos a nossa subjetividade, digamos, sempre debaixo de fogo. Eu acho que isso é genérico, e quanto mais, se nós confiarmos na internet, no telemóvel, nas relações que podemos estabelecer a partir daí, também podemos sentir que estamos a perder-nos um pouco e a dissipar-nos e a perder os contornos, os limites da subjetividade. E o que é um facto é que, por muito interessante que seja a casa hoje, ela eventualmente é uma referência, mas tendencialmente nós já não, mesmo a cidade pode estar em crise e em causa. Se nós formos a Los Angeles, não tem qualquer referência com Lisboa, não há relação nenhuma. Há sítios, há pessoas que se encontram, mas dentro de uma malha aberta que não tem nada a ver com a cidade europeia. E se cruzarmos essa possibilidade ou exigência com a informação e os sistemas de interação, há assim uma espécie de progressiva dissolução através dos algoritmos e coisas do género que nos vão fazendo perder a consciência, por mais que nós lutemos, daquilo que verdadeiramente nos interessa. Eu estive agora em Bilbao, onde está uma exposição da Jenny Olsen, não sei se o João já viu. Esta não, que tu contaste, mas... Pois, a exposição é arrepiante, é bonita, como sempre, e o tema basicamente é a guerra, a possibilidade da existência da guerra, e eventualmente imaginar que ela já está a acontecer, e o tema eventualmente central é esta questão da subjetividade, ou seja, da relação entre os homens, e de ela tentar fazer acreditar que o que continua a ser importante é a relação entre as pessoas e que temos que questionar a forma como nos relacionamos. E é bastante, aquilo é só visto, porque são textos e textos e textos, centenas de textos para ler, mas que põe-nos permanentemente a pensar sobre isto. Será que nós eventualmente atravessamos um momento em que temos maiores formas de nos pôr em contacto uns com os outros? Mas será que estamos mesmo em contacto uns com os outros? O que é que está a acontecer? Sabe, estamos a cuidar uns com os outros? Sabe, estamos a viver da melhor maneira às cidades, como diz o João Luís, ou os lugares, etc. Aquilo é arrepiante. Só isto, mas é mesmo arrepiante. E essa é talvez a grande questão. Eu acho que não se resolve por arquitetura, mas isso é outro problema. Mas quer dizer que a arquitetura não seja sempre importante. Mas por exemplo, a exposição do Haussmann, há essa perspectiva. Mas depois, se nós conhecêssemos o Haussmann, ele devia ser um personagem completamente feroz e detestável. Eu vou redizer, não se resolve com a arquitetura, mas nós temos que continuar a acreditar
que a qualidade daquilo que se constrói é determinante para a qualidade da vida das pessoas. Isso eu acredito todos os dias. Eu partilho dessa crença, senão não vale a pena sermos arquitetos, iremos todos para casa. Mais perguntas? Há quem desista de ser arquiteto. Ou melhor, de fazer arquitetura mesmo sendo arquiteto. Mas eu não desisto de fazer arquitetura. Ou pelo menos de ajudar a fazê-la. Mais perguntas? Então só houve um candidato a arriscar-se? Pronto, tem 20, assim sendo. E os outros? Agora, se me permitem, abordámos aqui questões de intimidade, o que é intimidade, etc. Isto passa muito, essencialmente, mesmo uma questão cultural. Ou seja, nós falamos de Lisboa, andar nas ruas de Lisboa, o centro histórico é uma coisa, andar nas ruas de Amsterdão é outra. Portanto, a questão cultural, estar a jantar e ter a janela aberta em Amsterdão, em Lisboa, só no dia de verão é que a pessoa abre a porta, ou tem aquela vontade de um bairro histórico. Portanto, passa muito por aí a interpretação do lugar, etc. Tudo aquilo que já aprendemos. Só que depois também há uma vertente, e isso já é outro tema, que tem um pouco a ver com a questão do que é fazer cidade hoje e quem é que investe na cidade. Eu digo isto como profissional, porque hoje temos Lisboa com um interesse como nunca existiu e temos uma série de investidores que nos pedem mais um piso, típica história que toda a gente passa, mais um subterrâneo, mais não sei o quê, o máximo possível. Mastigamos o projeto todo para sermos o melhor profissional possível. Chegamos à Câmara, a Câmara também mastiga aquilo o máximo possível. Mas sim, seguimos o projeto e depois diz, agora façam, agora têm isto para trabalhar. Qual é o nosso papel? Ou seja, não estamos reféns, digo isto como arquiteto, ficamos reféns de uma situação onde lá temos um investidor que quer fazer cidade, vamos chamar assim, e temos a Câmara, que de algum modo, felizmente também protege, asfixiamos, mas também, às vezes chegamos à conclusão que ainda bem que existem leis, que são aerocaulas, e essa questão da intimidade muitas vezes é devassada, perdem-se as relações, questões dos bairros, que estamos a falar aqui, a relação entre as pessoas, etc. Fazemos bairros novos, mas fazemos intervenções que nada têm a ver com a criação de Baixa Pombalina, a criação de olivais, etc., que tinham outros valores que se fizeram na altura com outro tipo de investidor, vamos chamar assim. Perdeu-se um pouco o rumo, e é aí que às vezes meia dúzia de arquitetos tentam pular a coisa outra vez, para não se perder o tal rumo. Hoje em dia, como falaram, a gente muda de casa, se calhar o espaço é tão polivalente que a gente nem sente qualquer apego, tipo, olha, mudamos, já estou noutro sítio, que é quase igual, não é? Depois os 3Ds, quando a gente quer vender em termos comerciais, o bairro está feito, os 3Ds são lindíssimos e aquilo soa tudo ao mesmo, não é? Infelizmente é isso. A cozinha é a casa. A cozinha, aqueles acabamentos, não é? E depois a questão da vista, muitas vezes que é o que é que não vista, tens vista, vê-se o forte do bugio, mais 100 mil euros, basicamente. Mas isto estou resolvido de uma forma um pouco cómica, mas tem um pouco a ver com o nosso papel na cidade, e neste caso em Lisboa. Quase de... Só vou fazer uma ressalva, nem toda a gente muda de casa. Também é verdade. Há privilegiados. Mas aí temos aqueles exemplos das aldeias, lá está. Ainda há pouco tempo saiu uma reportagem. É engraçado, não tem muito a ver, mas o voltar um pouco às aldeias e foram fazer reportagem em Penamacor. Não sei se conhecia. 500 pessoas são estrangeiros, retornar à vida do alemães e tudo, à vida do quintal, aquele ritmo da relação com o vizinho da frente, etc. 5 pessoas moram lá há séculos, não é? Mas é aquele retorno àquela essência que estamos a perder da tal intimidade. Se calhar no Alentejo é uma coisa, a gente também tem uma herança árabe, etc., que é uma situação diferente de outro país nórdico, vou chamar assim. Mas há um pouco essa procura, que às vezes não encontramos nas cidades, que faz com que as pessoas retornem aos campos, vamos chamar assim. Querem fazer qualquer comentário? Eu porque eu só queria adicionar uma coisa. Quando disse que há pessoas que não mudam, não é necessariamente por boas razões ou por serem privilegiados. Porque, por exemplo, se nos habituarmos a pensar, não apenas no centro histórico, mas na cidade toda, há muitas pessoas que compraram casa, por exemplo, na Rua de Sintra, e agora não os conseguem vender e estão reféns na casa e mesmo que queiram mudar, não mudam. Também há este fenómeno, não é? E portanto, não é só... E depois há aqueles que querem finalmente encontrar uma casa da vida deles e querem ficar na casa. E há outras pessoas que gostam mesmo de mudar. Até porque hoje em dia
o emprego que é oferecido, já cá chegou, na América, isso já existe nos Estados Unidos da América, existe há muito tempo, há pessoas que estão permanentemente a mudar de sítio consoante mudam de emprego, e há as outras pessoas que ou se contentam, ou porque foi assim, e se mantêm sempre, compram uma casa, estão a pagar aqueles empréstimos, aquilo tudo, e estão a vida toda, tipo, donas de casa desesperadas, dentro de um determinado quadro. Portanto, há um pouco de tudo, não há claro, só... mas eventualmente somos sempre escravos de decisões que não são as nossas. Podem ter a ver com questões económicas, tem a ver com o mundo do trabalho, também é uma outra discussão muito interessante, que é cada vez mais terrível e que obriga a essas situações de mudança. Muito pergunta, mas é muito interessante. Não sei se é interessante, são condições da vida atual, nós devemos viver com elas, mas isso produz uma série de questões que nós, eventualmente na arquitetura e na ideia do que é fazer a cidade hoje em dia, não estamos a ter em conta também. Isso é claro. De qualquer forma, regressando ao tema, ideias de intimidade, o João Luís trouxe claramente um reflexo. Não foi perturbação, eu acho que o filme é uma maneira, é o olhar de uma pessoa sobre uma casa e, de facto, transporta-nos para um determinado tipo de intimidade. Um conjunto de 3 amigas que vão para a casa e que é um registro, sim, é um registro que vocês depois terão a oportunidade de ver, aqueles que ainda não viram, costuma estar ali a ser exposto quando a galeria está aberta, agora não sei qual é o horário, depois a Laura dirá, mas é interessante ver a tua escolha nesse sentido de haver uma casa que permite, pois, essa vida, naquele caso, eu penso que é uma casa mais de fins de semana ou de férias? Não, é permanente. Aquela é permanente. A presença daquelas 3 pessoas é que foi como se fosse um fim de semana. um fim de semana. Pronto, então era isso que nos transporta para essa possibilidade. Mas não deixa de haver ali o tal registro de intimidade ligado ao cotidiano, neste caso, e à partilha desses cotidianos nas várias pessoas. A Inês já diz que vou trazer a casa própria, como ver. Mas a minha casa, se quisermos falar de intimidade, é muito perversa, porque não é a minha casa. É um ateliê e 2 casas. Portanto, se quiséssemos falar aqui do tema da intimidade, nunca mais. E quando fizeste a casa, estavas a fazer para ti? Não. E a tua casa tem uma coisa curiosa já agora. Não, aliás, porque a minha casa e a casa do João, que é o meu vizinho, não, a casa do João não sou eu. Mas não é isso. Mas Inês falou normalmente que associou a ideia de intimidade com apropriar-se de um espaço. Sempre, né? Portanto, está... Sim, mas quando se está a construir uma casa, estamos a apropriar de um espaço. Não, mas construíste para ti? Não, há 2 coisas aqui importantes. Eu disse, comecei por dizer, eu não gosto de fazer casas. Ponto 1. Tá? Eu perante toda a gente, eu não gosto muito de fazer casas. Não é um tema que me fascine por aí além. Fazer esta casa, primeiro, é encontrar aquele sítio, foi assim uma descoberta. Eram 2 barracões, num sítio da cidade que se veio a revelar extremamente interessante, um sítio ótimo para viver. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante quando falamos de casa e de habitar, que é talvez a primeira vez que eu me sinto a habitar uma vizinhança próxima muito boa. Não é? Sim, a senhora do café, a senhora que passa a ter assim, uma relação de proximidade, aquela que descrevia, que eventualmente existe no campo, que ali também existe. Portanto, foi encontrado aqueles 2 barracões e nós, de repente, dissemos, olha, finalmente encontramos um sítio onde é possível pôr este programa lá dentro, que são 2 famílias a viver e um ateliê. Qual é a primeira questão que se põe quando temos que fazer isto tudo no mesmo sítio? Intimidade, como é que isto se resolve? Bem, como é que se faz esta partilha? Apesar de eu acho que tenho uma relação com essa questão da partilha, por exemplo, a partilha entre o espaço de trabalho e de vida, que é uma questão que se põe, obviamente, quando os arquitetos trabalham, neste caso eu por baixo de casa, para mim é uma coisa bastante natural e eventualmente muito confortável. Mas eu já tinha tido, por exemplo, uma creche dentro do ateliê. Já tinha ultrapassado esse problema da proximidade, da intimidade. E depois é evidente que há coisas que não se explicam também. Se calhar só estas pessoas que ali estão e só aquele ateliê que pode funcionar daquela maneira, e se fossem outras pessoas e outra, não funcionariam. Mas claro que há, por exemplo, uma coisa que é interessante, que eu acho que é interessante hoje em dia de assistir, são as pessoas que vêm trabalhar connosco e a forma como se movimentam naquele espaço, que tem uma certa à vontade, não é?
Não é que as casas e o ateliê estejam em permanente contacto, mas é possível. Às vezes há pessoas que passam lá meses e nunca subiram lá acima, e eu dou por mim passar destes, tu nunca foste lá acima da minha casa? Não. Ou outras que são mais curiosas e percorrem os espaços todos, outras quer dizer. No teu caso foi uma espécie de 2 em 1, porque tu dizias há bocadinho que a casa, o arquiteto propõe um suporte para uma possibilidade, para possibilidades de intimidade e, na verdade, neste caso, o utilizador és tu próprio. Portanto, tu fazes o suporte e depois utilizas o suporte. Eu ia começar por dizer, depois esqueci. Porque se calhar daí é que vem a dificuldade de fazer uma casa para nós próprios. Pergunta assim, estás a fazer uma casa para ti, era tão condicionado fazer uma casa ali dentro, que o problema principal não era se era para mim ou se era para outra pessoa qualquer, era fazer a casa, não é? Que era uma cobertura. Isso também é outro tema, que isso ajuda imenso. Há muitos arquitetos que preferem ter uma pré-existência para fazer a casa própria. O próprio Miso, que nunca viveu numa casa dele. Melhor, viveu numa casa dele, mas dentro de paredes de coisas que já existiam. Temos sempre uma pré-existência. Sim, está bem. O João Luís nunca fez uma casa para ele, só vai fazer a nova. Estou agora a fazer. E como é já adaptei aquela betadeira. Como é a experiência de fazer uma casa para nós próprios? Eu não, quer dizer, eu estou a fazer a casa para a Cristina, então. Não sei se fosse só eu se chegaria a fazer uma casa, eu comprar e mandar. E para nós já agora rematarmos a conversa, não sei se mais alguém tem alguma pergunta para fazer, é bom que tivesse, mas eu já volto a dar a palavra. Porquê é que é assim, já agora, pegando a conversa, porquê é que vocês acham que é assim tão difícil para um arquiteto fazer uma casa pela própria? Olha, por exemplo, o CISA respondeu a isso. Disse, fazer uma casa para mim é complicado, mas gosto de ver uma casa projetada pelo Eduardo Souto Moura, que é muito simples, funciona bem. Eu também gostava de escolher assim um arquiteto. Eu faço para o Julião Sarmento, em relação aos hotéis, diz uma coisa que eu percebo perfeitamente. Gosta de hotéis, claro, como toda a gente, o melhor possível, mas anónimos. Ou seja, eu também, quer dizer, aquele conceito, sei lá, do hotel boutique, ou o que é que seja, é uma coisa completamente arrepiante. E eu acho que as pessoas procuram essa espécie de se a cadeia mais anónima. Não, mais anónima, sim. Não, mas, quer dizer, todos procuramos uma certa singularidade, qualidade, mas relativamente anónimo. Ninguém está à procura do que é que seja de particular no hotel em si. Será que isto é tão diferente em relação à casa? É uma boa pergunta. Eu estava a pensar que as pessoas da minha geração ninguém gosta do hotel. Pois não. Nem não gosto. Nem da tua geração, nem da minha. Não, mas não é isso. Isto torna um hotel, eu quero um Airbnb, que é uma coisa diferente, que parece uma casa para nós. Depende do hotel, há hotéis, vale a pena. Eu gosto imenso de hotéis, mas não sou eu que estou aqui a ser, enfim, entrevistado. Mas não é isso. Todos nós gostamos de hotéis e não gostamos de hotéis. Mas vocês não acham que... Mas há pessoas que até viveram, que tinham imenso dinheiro e que viveram sempre em hotéis. O Sr. Gulbenkian, por exemplo, a Beatriz Costa. Havia um senhor que eu já não... Deixa-me só dizer uma coisa. Mas vocês acham que aquilo que disse há pouco tempo tem algum sentido na questão da casa feita pelo arquiteto, que é a dificuldade que o arquiteto tem em projetar a casa como construção de intimidade na sua própria? Ou seja, acham que a dificuldade parte daí ou não será tanto isso? Não. Ou seja, de querem realizar os seus desejos e depois não conseguirem... Não, eu digo já que a casa mais fácil de fazer, que eu fiz, que para mim foi mais fácil, foi a minha. Pronto. E ninguém a chatear, só a própria. Isso não é uma questão de se Mas eu durante imensos anos pensei que não gostava de viver numa casa projetada por mim. Não gostava, não. Sim, mas uma vez estava a dizer isto a um colega nosso e ele disse: não, eu não gosto de viver nas casas projetadas pelos outros, o que também é verdade. E nesse sentido de, porque é que eu dizia que não gostava? Porque me parecia que por mais que eu tentasse universalidade, simplicidade, coisas fortes e evidentes, ia sempre ter algum desenho e isso podia não me interessar.
E ele dizia, pois, a mim não me interessa é levar com o desenho dos outros. Também faz sentido. Então, não tem nada a ver com as questões de intimidade? Não. Não, mas eu acho... A forma como se faz a casa, eventualmente tem. Quer dizer, eu vivo numa casa, é como o Paulo Mendes gosta, está sempre a fazer rascadas, se ouve o que se passa no quarto e na casa de banho. Pois, fala uma muito espécie sobre de isso. caverna. A casa também é assim. Eu acho que não pensei muito nisso quando... Mas era a maneira mais fácil de fazer, quer dizer, aquilo tem um grau de intimidade, quer dizer, obriga a uma grande intimidade entre as pessoas que habitam, sem dúvida nenhuma. Eu convivo bem com isso, mas não quer dizer que se... Mas eu acho... todos sejam assim, não acho que seja um tema central. Eu acho que esta comparação que eu proponho com um edifício, quer dizer, imaginem que esta exposição se chamava Ideias, ou então Teatro. E cada arquiteto apresentava um teatro, um espaço para se fazer teatro, uma coisa qualquer desse género que tivesse feito ou que interessasse. Quando se fala de casas e se relaciona com a intimidade, é como falar de um edifício de um teatro e falar do teatro. O teatro é um fenómeno que pode acontecer, não é assim tão comum como parece à primeira vista, porque às vezes é quase insuportável. Outras vezes, quando realmente funciona, é uma coisa inesquecível. Infelizmente, provavelmente todos nós já tivemos essa experiência. Exatamente como intimidade, quer dizer, nós podemos imaginar a intimidade num automóvel, num sítio público, ou, que é assim um caso relativamente extremo, ou numa caverna, quer dizer, nós podemos imaginar a intimidade ou admitir que ela pode acontecer de uma forma intensa e significativa em qualquer sítio, da mesma maneira que o teatro. Acho que é isso que torna a exposição muito interessante e muito atraente, mas do meu ponto de vista ligeiramente anacrónico. Mas pronto, há uma coisa que é verdade, quer dizer, por exemplo, já agora trazendo um exemplo daqueles mais comuns. Houve arquitetos que fizeram investigação muita sobre esta questão de como preservar a intimidade no sentido coletivo da habitação plurifamiliar, digamos assim. Eu também lembro, por exemplo, de Narsaga, da unidade de habitação, em que isso é muito evidente. Há ali uma série de ingredientes, entre aspas, arquitetónicos que são feitos como forma de compensação dessa dimensão mais coletiva em que a intimidade não é tão respeitada, digamos assim. Que vai desde, por exemplo, à dupla porta de entrada nos apartamentos que já são pequenos, mas mesmo assim consegue-se criar áreas de insonorização, às paredes e ao isolamento. Há uma série de coisas que são feitas para tentar, de algum modo, reservar a intimidade para cada uma das células. E há muita investigação nesse sentido. Ou seja, por isso poderá também ser ou não relevante. Ou seja, como é que se consegue fazer, de algum modo, transportar a ideia da célula de intimidade num contexto em que a intimidade não é a questão. E acho que não deixa de ser interessante pensar-se desta maneira. Estava-me a lembrar de um filme francês que não sei dizer nem o nome do realizador, agora os franceses produzem muitos filmes ligeiramente cómicos, muito engraçados, que passam bastante na televisão, e há um que é muito interessante, que é um homem e uma mulher que vivem num apartamento um ao lado do outro, não é? E o filme passa-se todo com eles a construir uma relação entre os dois através da parede. Lá está, que existe, e que nunca é, até o momento em que resolvem abrir um buraco na parede e claro, portanto, isto é assim, a intimidade pode acontecer mesmo sem... uma forma separada. Completamente separada. Também é muito cómico, muito engraçado. E depois tem coisas muito bonitas, tem um bocado a ver também com o Georges Perret, que eventualmente é um imaginário, um grande imaginário francês, não é? Que é eles saírem dos apartamentos, cruzarem-se na rua, eles não sabem quem são, não conversam com o outro, começam a fazer coisas todos os dias à mesma hora, a se encontrarem sem se encontrarem. Um mundo incrível. Por isso, isto só para dizer uma coisa, que é esta ideia também da estanquicidade num edifício, ou tentar encontrar todos os mecanismos para tudo que seja estanque,
eventualmente retira-lhe algum encanto. Esta coisa de ouvir o vizinho a tomar luz, outra a cantar, e não também tem o seu... faz parte desta vida coletiva. Enfim, mais alguma pergunta das pessoas que estão aqui presentes? Eu não me canso de agradecer a quem veio, sobretudo a quem está de pé, está aqui a aguentar com esta conversa. Se não, acho que, não sei se querem dizer nada alguma coisa, nós presentes. Então, acho que ficamos por aqui, estamos mais ou menos em cima da hora prevista e queria mais uma vez agradecer à Galeria Node ter aceito o desafio que foi proposto para fazermos isto em conjunto e espero ver-vos a todos na próxima conversa, que será no dia 24 de Abril, pelas 18h30. Muito obrigado a todos, boa noite, obrigado aos nossos convidados e boa noite a todos.